Capítulo 1. O marcado que sobreviveu. O mundo de Elias era governado por números. Desde o primeiro dia de vida, cada ser humano nascia com uma data marcada em sua pele, uma sentença inalterável gravada no antebraço esquerdo. Esse número representava o dia e a hora exatos em que sua existência chegaria ao fim. Nenhum médico, cientista ou religioso jamais conseguiu explicar por que esse sistema existia, mas todos aceitavam sua presença como uma verdade absoluta. A sociedade se estruturava em torno dessa certeza. Os que tinham pouco tempo de vida eram tratados com reverência e piedade, enquanto aqueles com datas distantes eram invejados por sua longevidade garantida. Elias sempre soube que seu tempo era curto. Desde criança, seus pais lhe lançavam olhares tristes, tentando disfarçar a angústia de saber que perderiam um filho antes que ele sequer alcançasse a vida adulta. Sua data estava marcada, 17 de março de 2043. Agora, esse dia havia chegado. O relógio marcava 23 horas e 45. 15 minutos restavam antes do fim. Elias estava sozinho em seu quarto, sentado na beira da cama, observando o número gravado em sua pele. As pessoas sempre diziam que, quando o momento final se aproximava, uma sensação estranha tomava o corpo, como um chamado inevitável. No entanto, ele não sentia nada além do frio cortante da madrugada. Lá fora, a cidade estava viva, como se o mundo não se importasse com o fato de que sua existência estava prestes a acabar. Seus pais estavam na sala, esperando o inevitável, incapazes de encará-lo. Havia um protocolo para aqueles que se aproximavam de seu dia final. Eles podiam escolher como passar seus últimos momentos, fossem eles em festa, em oração ou em silêncio absoluto. Elias escolheu a solidão. Os minutos escorriam. 23 horas e 50. Ele observava sombras dançando na parede, sua mente emaranhada em lembranças dispersas. O primeiro dia de escola. O gosto de sorvete em um dia quente. O som da risada de sua mãe. Tudo isso se tornaria poeira em questão de minutos. Seu coração batia devagar, cada pulsação mais pesada do que a anterior. 23 horas e 55. A morte se aproximava, silenciosa e inevitável. 23 horas e 58. Seu peito se apertou. Algo deveria acontecer agora. Seu corpo deveria começar a falhar, suas pálpebras deveriam pesar, sua consciência deveria vacilar. Mas nada disso aconteceu. 23 horas e 59. Ele fechou os olhos, esperando o vazio. O último segundo chegou. E passou. O silêncio tomou conta do quarto. Elias abriu os olhos, confuso. O relógio agora marcava 0h01 do dia 18 de março de 2043. Ele ainda estava vivo. Por um momento, seu cérebro se recusou a processar a realidade. Isso era impossível. O sistema nunca falhava. Todas as pessoas que chegaram ao seu dia de morte partiram. Mas ele estava ali, respirando, sentindo o suor escorrer por sua nuca. Seu coração disparou. Seus pais estavam na sala. Será que sabiam? Será que o mundo perceberia? Levantando-se da cama, ele foi até o espelho. A data em seu braço continuava a mesma, 17 de março de 2043. Mas agora, ela estava errada. O que significava estar vivo quando deveria estar morto? Antes que pudesse encontrar uma resposta, o som de batidas violentas na porta ecoou pela casa. O governo já sabia. Capítulo 2. O homem que não deveria existir. O som das batidas ressoava como trovões dentro da casa. Elias congelou. Seu corpo ainda estava atordoado pela impossibilidade do que havia acabado de acontecer. Ele deveria estar morto, mas estava ali, vivo, respirando, enquanto do outro lado da porta alguém já sabia. Seus pais acordaram com o barulho. Sua mãe, ainda em choque pelo que presenciava, cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Seu pai levantou-se de súbito, encarando o filho com uma mistura de alívio e terror. Como era possível que Elias estivesse ali? Mais batidas. Mais fortes. A essa altura, a casa inteira parecia vibrar com a intensidade dos golpes contra a madeira. Ninguém batia assim por engano. Eram eles.
Desde que Elias era criança, as histórias sobre os agentes da ordem eram contadas em sussurros. Eles eram os responsáveis por garantir que as datas de morte fossem cumpridas. Diziam que não havia margem para erro, que ninguém escapava de seu destino. Mas agora, Elias era prova viva de que algo estava errado. Seus pais entenderam tudo no momento em que seus olhos encontraram os dele. Sua mãe cambaleou para trás, enquanto seu pai, trêmulo, aproximou-se e segurou seus ombros. A voz falhou nas primeiras tentativas, até que finalmente conseguiu falar. Você tem que correr. A frase cortou o silêncio como uma lâmina. A mãe de Elias protestou, mas o pai não hesitou. O relógio na parede marcava 0h04. Eles não esperariam muito mais. Pela porta dos fundos. Agora! O sangue de Elias pulsava como um tambor. Ele não sabia o que aconteceria se fosse pego, mas sabia o que diziam sobre aqueles que desafiaram as regras. Ninguém nunca mais os via. Ele correu. Seus pés descalços deslizaram pelo chão enquanto atravessava a cozinha. Atrás dele, as batidas na porta principal se tornaram mais agressivas, seguidas de uma voz metálica ordenando que abrissem. Ele não parou para ouvir. A porta dos fundos rangeu quando ele a empurrou para fora, sentindo o choque do frio da madrugada contra sua pele. A rua estava vazia, mas a cidade nunca dormia. Lâmpadas piscavam sobre as avenidas distantes, e um letreiro brilhante anunciava as horas, 0h05. Elias não sabia para onde ir. Seu primeiro impulso foi correr para a praça no fim da rua, onde a escuridão lhe daria cobertura. Mas não teve tempo. Um carro preto sem identificação virou a esquina, os faróis cortando a escuridão como facas. Elias correu. Os passos batiam forte contra o asfalto. A respiração cortava o silêncio. Ele não sabia para onde ir, apenas que precisava continuar se movendo. Atrás dele, a porta de sua casa foi arrombada, o som reverberando na rua vazia. Ele não podia voltar. A praça estava logo à frente. Árvores retorcidas formavam sombras sobre o gramado, um refúgio improvisado para quem queria se esconder da cidade. Elias mergulhou na escuridão entre os troncos, tentando silenciar sua respiração. Os segundos passaram. Depois 1 minuto. Depois 2. Então, ele os viu. Homens de terno escuro surgiram na rua, suas silhuetas contrastando com a luz dos postes. Eles não usavam insígnias, não carregavam armas visíveis, mas o que realmente fez Elias estremecer foi a forma como se moviam, com calma absoluta. Eles não estavam preocupados. Não corriam atrás dele, porque sabiam que ele não tinha para onde fugir. Elias prendeu a respiração. Um dos homens parou, bem próximo à entrada da praça. Ele olhou ao redor, seus olhos vasculhando as sombras. Então, retirou algo do bolso e pressionou contra a orelha. O alvo fugiu. Mas não se preocupe. Ele não pode ir muito longe. A chamada terminou. Os homens começaram a se dispersar, caminhando lentamente pela rua. Eles estavam à procura dele. Elias sabia que sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Eu não deveria estar vivo. Mas estava. E agora precisava descobrir por quê. Capítulo 3. A verdade nas sombras. O frio da madrugada envolvia Elias enquanto ele permanecia imóvel entre as sombras da praça. Seu peito subia e descia rapidamente, mas ele tentava controlar a respiração para não ser ouvido. Cada ruído da cidade parecia amplificado pelo medo. O zumbido distante dos postes elétricos, o vento balançando as folhas secas, os passos meticulosos dos homens que o caçavam. Eles não estavam com pressa. Isso era o que mais o assustava. Eles caminhavam lentamente, observando cada canto da rua com a certeza de que mais cedo ou mais tarde ele seria encontrado. Elias sabia que não poderia ficar ali para sempre. Seu olhar se moveu rapidamente, vasculhando o ambiente em busca de uma rota de fuga. O parque se estendia até uma grade enferrujada que delimitava a área, separando-a dos becos estreitos que serpenteavam por trás dos prédios abandonados. Se conseguisse atravessar, teria mais chances de se esconder na escuridão da cidade. Ele esperou. Os homens se dispersavam, suas figuras engolidas pelas sombras.
Elias viu a oportunidade e avançou, agachado, movendo-se silenciosamente sobre o chão de terra úmida. Cada passo parecia ecoar em sua mente como uma explosão. Mas ele continuou. A grade estava à sua frente. Seus dedos tocaram o metal frio, sentindo a ferrugem se desfazer ao contato. Com um impulso rápido, começou a subir. O ferro rangeu sob seu peso, e ele conteve o fôlego. Se fizesse barulho, estaria acabado. Uma luz atravessou o parque. Elias congelou. Um dos homens apontava uma lanterna para a grade. O feixe de luz passou perto, iluminando momentaneamente sua perna. O coração de Elias disparou. Ele prendeu a respiração, esperando que o homem não o tivesse visto. Por um segundo, nada aconteceu. Então, o homem desligou a lanterna e seguiu em frente. Elias não pensou duas vezes. Pulou do outro lado da grade, aterrissando no chão com um baque surdo. Ignorou a dor no tornozelo e correu para o beco. As ruas ali eram um labirinto, perfeitas para desaparecer. A cidade parecia diferente à noite. Não havia carros, apenas os ruídos esparsos dos últimos notívagos. Elias seguiu pelos becos, tentando evitar as avenidas principais. Sua mente fervilhava. O que estava acontecendo? Como podia estar vivo? Seu braço ainda exibia a data de sua morte. Mas agora, ela estava errada. Isso nunca aconteceu com ninguém. O que tornava Elias diferente? Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz. Se continuar correndo assim, vai acabar se entregando sozinho. Elias virou-se bruscamente. No fim do beco, apoiada contra a parede, uma jovem o observava. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo capuz escuro, mas seus olhos brilhavam na penumbra. Diferente dos homens que o perseguiam, ela não demonstrava hostilidade. "Quem é você?" Elias perguntou, com a voz entrecortada pela corrida. Ela sorriu de lado. Alguém que também não deveria estar viva. O coração de Elias saltou no peito. "O quê?" Ela baixou o capuz, revelando cabelos curtos e um rosto marcado pelo tempo. Então, levantou a manga da jaqueta e mostrou o antebraço. A pele trazia uma data gravada. Uma data que já havia passado. Elias sentiu o mundo girar. Ele não era o único. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, sirenes começaram a ecoar ao longe. "Precisamos sair daqui", ela disse. "Temos muito para conversar." Elias hesitou por um segundo, mas no fundo sabia que não tinha escolha. Ele a seguiu. E, pela primeira vez, teve esperanças de encontrar respostas. Capítulo 4. O refúgio dos esquecidos. Elias seguiu Lena pelas ruas escuras da cidade, seu coração ainda acelerado pela perseguição. As sirenes ecoavam à distância, como se a cidade estivesse à caça de um fantasma que não deveria existir. Ele não sabia se poderia confiar nela, mas naquele momento não tinha escolha. Lena se movia com destreza pelos becos, conhecendo cada curva e passagem oculta. Elias tentava acompanhar seu ritmo, mas sua mente estava presa à revelação que acabará de receber. Ela também tinha uma data de morte vencida. Depois de minutos correndo, Lena entrou por uma porta discreta entre dois prédios antigos. Elias hesitou, mas a seguiu. O interior era um depósito abandonado, com estantes cheias de papéis amarelados e monitores antigos piscando fracamente. Um cheiro de ferrugem misturado com poeira pairava no ar. Lena trancou a porta atrás deles e virou-se para ele. "Você sobreviveu ao seu dia. E agora eles nunca vão te deixar em paz." Elias não sabia o que dizer. Ela apontou para um sofá gasto no canto. "Sente-se. Vou te explicar tudo." Ele obedeceu, ainda ofegante. Lena puxou a manga da jaqueta novamente, mostrando o número em seu antebraço. "Eu morri em 2041. Ou, pelo menos, deveria ter morrido." A data em sua pele era clara. Se aquilo fosse verdade, Lena estava vivendo há 2 anos além do seu prazo. "Existem outros como nós", ela continuou. "Poucos. Raros. Mas estamos aqui. Escondidos. Porque aqueles que controlam o sistema não querem que ninguém saiba." Elias franziu a testa.
Controlam. Eu pensei que as datas fossem naturais. Lena soltou uma risada seca. Nada nesse mundo é natural. Você acha mesmo que nascemos com uma data de morte porque sim? Porque o universo quis? Não. Isso foi colocado em nós. Desde o começo. O sangue de Elias gelou. Se o que Lena dizia era verdade, então tudo que o mundo acreditava estava errado. Lena pegou um pequeno dispositivo e ligou um dos monitores. Uma tela cheia de códigos apareceu, seguida por arquivos antigos com números e nomes. Eu sou uma hacker. Passei os últimos anos tentando entender como isso funciona. Porque algumas pessoas desafiam suas datas enquanto outras morrem exatamente no segundo marcado. Há um padrão, mas ainda não consigo decifrá-lo. Elias olhou para a tela. Seu próprio nome poderia estar ali. E o governo? O que eles fazem com os que sobrevivem? Lena virou-se para ele, seu olhar sombrio. Eles caçam, apagam, fazem desaparecer. Porque se o mundo descobrir a verdade, o sistema desmorona. Elias sentiu um nó no estômago. Ele era um erro no sistema. E erros precisavam ser corrigidos. Mas ele não ia aceitar seu destino sem lutar. O que eu faço agora? Perguntou, a voz carregada de medo e determinação. Lena o encarou por um momento antes de responder. Ou você aprende a se esconder, ou descobre quem realmente somos. Elias sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E talvez, apenas talvez, estivesse pronto para descobrir a verdade. Capítulo 5. O Código da Morte. O esconderijo de Lena era mais do que um refúgio. Era um santuário de informações proibidas. As telas piscavam, exibindo linhas intermináveis de código e dados antigos que Elias não conseguia compreender. O ar era carregado pelo zumbido dos monitores e pelo leve estalar de fios expostos ao longo das paredes, criando uma atmosfera quase elétrica. Elias ainda tentava processar tudo o que ouvirá. A ideia de que as datas de morte eram impostas artificialmente e não um fenômeno natural quebrava tudo o que ele acreditava desde criança. Mas uma dúvida o corroía. Por quê? Quem controlava isso? Lena digitava rapidamente no teclado de um computador antigo, sua expressão carregada de concentração. Se quiser sobreviver, precisa entender como esse sistema funciona, ela disse, sem desviar o olhar da tela. E para isso, temos que acessar o banco de dados central da Ordem. A Ordem. O nome fazia o estômago de Elias revirar. Desde pequeno, ouvirá histórias sobre essa organização. Diziam que eram os guardiões da estabilidade do mundo, aqueles que garantiam que todos cumprissem seus destinos. Mas até aquela noite, Elias nunca havia pensado neles como algo além de uma entidade distante, uma força invisível que governava silenciosamente. Agora, sabia que eles estavam atrás dele. Se eles realmente controlam as datas, isso significa que podem alterá-las. Elias perguntou. Lena parou de digitar por um momento e virou-se para ele. Não sabemos ainda. O sistema que usamos para rastrear os sobreviventes como nós é instável. Conseguimos acessar alguns fragmentos de informação, mas o núcleo da Ordem é protegido por uma segurança absurda. Precisamos de um acesso direto. E isso significa invadir um dos servidores físicos deles. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E onde fica esse servidor? Lena suspirou antes de responder. No centro de dados subterrâneo da torre de controle da Ordem. O lugar mais vigiado da cidade. A ideia era insana. Se a Ordem já estava caçando Elias, entrar na fortaleza deles era praticamente um suicídio. Mas ele sabia que não tinha outra escolha. Viver no escuro, sem saber o motivo de sua própria existência, não era uma opção. Então vamos invadir, disse, tentando ignorar o medo que ameaçava dominá-lo. Lena arqueou uma sobrancelha, avaliando-o por um momento. Você realmente não tem instinto de sobrevivência, né? Apesar do tom irônico, havia um brilho de aprovação em seu olhar. Elias respirou fundo. Se queria respostas, precisava correr riscos. Lena voltou-se para o computador e abriu um mapa digital da cidade. Temos que nos preparar. Amanhã à noite, vamos entrar na torre. E talvez, finalmente,
descobrir o que está por trás dessas datas. O relógio no monitor marcava 3h27. A madrugada avançava, e Elias sabia que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Dessa vez, não havia mais volta. Capítulo 6. A Torre da Ordem. A cidade dormia sob um céu sem estrelas quando Elias e Lena deixaram o esconderijo. As ruas estavam quase desertas, apenas sombras se moviam entre os becos e as luzes intermitentes dos letreiros piscavam ao longe. O vento frio soprava pela avenida, carregando o silêncio tenso que pairava entre eles. A Torre da Ordem se erguia no horizonte como um monólito de concreto e aço, uma estrutura imponente que parecia desafiar o próprio tempo. Nenhum cidadão comum ousava se aproximar daquele lugar. Acreditava-se que ali residiam os responsáveis por manter a ordem das datas, os guardiões invisíveis que asseguravam que ninguém escapasse do destino que lhes fora traçado. Lena caminhava na frente, seu olhar atento a qualquer movimento suspeito. Elias tentava esconder o nervosismo, mas o suor frio escorria por sua nuca. Ele nunca havia feito nada remotamente parecido com aquilo. Tem certeza de que essa entrada está desprotegida? Elias sussurrou, observando o imenso portão principal, onde 2 guardas armados vigiavam. Lena não respondeu de imediato. Apenas seguiu em frente, dobrando uma esquina estreita entre os prédios. Ali, em meio a contêineres enferrujados e paredes sujas de fuligem, havia uma grade semiaberta que levava aos túneis de manutenção subterrâneos da torre. Não existe entrada desprotegida, apenas aquelas que eles não esperam que alguém tente usar, ela murmurou, abaixando-se para deslizar pela passagem. Elias hesitou por um momento antes de segui-la. O túnel era escuro, úmido e apertado. O cheiro metálico da ferrugem impregnava o ar, misturado ao odor de fiação queimada e poeira acumulada. O único som que os acompanhava era o zumbido dos cabos de energia que corriam pelo chão. Eles avançaram em silêncio por alguns metros, até que Lena finalmente parou diante de uma porta de aço. É aqui. Ela retirou um pequeno dispositivo do bolso e conectou ao painel de acesso ao lado da porta. Linhas de código começaram a desfilar pela tela do aparelho enquanto ela trabalhava para desativar os protocolos de segurança. Elias olhou ao redor, sentindo o peso da situação. Eles estavam prestes a invadir o coração da ordem. Se fossem pegos, não haveria segunda chance. Pronto, Lena sussurrou, e a porta se abriu com um chiado mecânico. O corredor além da passagem era iluminado por luzes brancas e frias. Diferente do túnel escuro, ali tudo era impecável, estéril, como se o próprio tempo não tivesse permissão para tocar aquele lugar. Eles avançaram em silêncio, mantendo-se próximos às paredes. Lena já havia decorado o caminho até a sala dos servidores, mas precisavam se mover rápido. Câmeras estavam por toda parte, e embora ela tivesse desativado algumas, não podia garantir que todas estivessem sob seu controle. Após algumas voltas por corredores vazios, chegaram ao destino. A sala de servidores era um espaço amplo e escuro, repleto de torres de processamento que piscavam em um ritmo quase hipnótico. O ar ali era mais frio, mantido a uma temperatura específica para evitar superaquecimento das máquinas. Lena se apressou até um dos terminais centrais e conectou seu dispositivo. Elias observava, tentando conter o medo crescente. "O que estamos procurando exatamente?" ele perguntou. Lena não desviou o olhar da tela. "Os registros das datas. Precisamos descobrir como elas são atribuídas, e se podem ser mudadas." Os minutos se arrastavam enquanto o dispositivo percorria os bancos de dados ocultos da ordem. Então, de repente, algo apareceu na tela. Lena arregalou os olhos. "Não pode ser." Elias se aproximou. Diante deles, havia uma lista de nomes. Nomes de pessoas que, supostamente, haviam morrido. Mas ao lado de algumas dessas datas de falecimento, um código diferente aparecia. Um código que também estava ao lado do nome de Elias. Lena apontou para a linha brilhando na tela. "Isso significa que você não deveria estar morto. Sua data foi alterada." O coração de Elias disparou. Antes que pudessem processar a informação, um alarme ensurdecedor preencheu o ar. Eles haviam sido descobertos. Lena puxou Elias pelo braço. "Corre!"
O eco dos passos de guardas armados ressoou nos corredores. O tempo havia acabado. Eles precisavam escapar, antes que a ordem garantisse que Elias nunca saísse dali com vida. Capítulo 7. A caçada final. A torre da ordem estava em estado de alerta total. O alarme ecoava pelos corredores como um grito incessante, um som que anunciava a caçada. As luzes vermelhas piscavam freneticamente, iluminando os rostos tensos de Elias e Lena enquanto corriam pelos corredores estreitos, fugindo das patrulhas armadas que se aproximavam. Eles haviam descoberto mais do que esperavam. As datas de morte não eram apenas números naturais, como o mundo havia acreditado. Elas eram controladas, manipuladas por uma força sombria que não queria que ninguém soubesse a verdade. Mas agora, o segredo estava nas mãos deles, e a ordem faria de tudo para garantir que esse segredo fosse silenciado. Elias sentia o peso da situação. A cada passo apressado, o medo se misturava com a adrenalina. Eles precisavam escapar antes que os guardas os encontrassem. Mas a torre parecia um labirinto de segurança, câmeras e patrulhas que nunca cessavam. Temos que chegar até o sistema de evacuação, Lena sussurrou enquanto puxava Elias para um corredor lateral. É a única saída que ainda não está bloqueada. Elias assentiu, sem palavras. O suor escorria por sua testa, e o som de passos pesados começava a se aproximar. O ritmo acelerado dos batimentos de seu coração ecoava em sua mente. Cada movimento deles estava sendo observado. De repente, uma porta se abriu à frente, revelando um grupo de soldados da ordem, suas armas prontas para ação. Eles estavam cercados. Não havia escapatória. Lena agiu rapidamente, puxando Elias para trás de uma parede de metal. Ela correu os olhos pelo corredor e avistou uma grade no teto, um pequeno ponto de fuga. Com agilidade, ela abriu e passou para o outro lado, gesticulando para Elias seguir. Ele não hesitou. Eles estavam agora na parte mais interna da torre. O corredor estava mais estreito e escuro, e as luzes piscavam intermitentemente, criando sombras que pareciam ganhas pela escuridão. Eles não podiam mais confiar nos computadores ou nas informações digitais. Agora, dependiam apenas de sua própria astúcia para escapar. Lena se moveu silenciosamente para frente, mas uma segunda patrulha apareceu de onde menos esperavam. Eles estavam encurralados. Não tem mais jeito. Vamos ter que lutar. Elias olhou para ela, seu estômago se revirando. O que ele sabia sobre lutar? Nada. Mas uma coisa era certa. Ele não deixaria que a ordem o capturasse sem lutar. Em um impulso, ele agarrou a primeira coisa que viu, um tubo de metal caído no chão, e o segurou com ambas as mãos. Lena, percebendo a determinação no olhar dele, fez um rápido gesto para que se preparasse. Ela retirou uma pequena pistola de sua jaqueta, ajustando a mira. Os guardas avançavam. Quando estavam a apenas alguns metros de distância, Lena disparou a primeira rajada. O som do tiro reverberou pelo corredor. A patrulha se atirou para o chão, tentando se proteger, mas a surpresa e a velocidade do ataque os desorientaram. Agora, Elias! Lena gritou. Ele não pensou duas vezes. Com um movimento rápido, avançou, acertando um dos soldados com um tubo de metal, derrubando-o no chão. A luta era brutal, mas rápida. Os soldados tentaram reagir, mas estavam desacostumados a um ataque assim. Eles não estavam preparados para a resistência que Elias e Lena ofereciam. Em minutos, os dois soldados estavam fora de combate. Mas a vitória foi efêmera. Os sons de mais patrulhas se aproximando começavam a preencher o ar. Precisamos sair agora. Lena disse, puxando Elias mais uma vez. Eles continuaram sua fuga pela torre, mais desesperados do que nunca. Cada corredor parecia um pesadelo, e cada esquina escondia novos perigos. Mas eles continuavam, movendo-se rápido e com precisão. O sistema de evacuação estava logo à frente. Eles estavam quase lá. Elias sabia que, ao final de tudo, a verdade viria à tona. Mas não seria fácil. Eles tinham apenas um objetivo agora: sair da torre, vivos. E quando finalmente chegassem à liberdade, a verdade seria revelada para o mundo. Mas até lá, a caçada continuava.
Capítulo 8. O fim do destino. O ar cheirava fumaça e metal queimado quando Elias e Lena emergiram dos corredores da Torre da Ordem, correndo para salvar suas vidas. Atrás deles, o som de alarmes ainda ecoava, misturado ao ruído de passos apressados de soldados que não os deixariam escapar facilmente. O plano inicial era alcançar o sistema de evacuação, mas os eventos se desenrolaram rápido demais. Agora, a única saída era atravessar o setor industrial subterrâneo e encontrar um caminho para a superfície antes que fossem encurralados. Elias sentia o sangue pulsando em seus ouvidos. Seu corpo estava exausto, mas a adrenalina o impulsionava. Lena guiava o caminho, seu olhar afiado varrendo o ambiente em busca da próxima movimentação. Ali, ela apontou para um elevador de serviço no fim do corredor. Eles dispararam na direção dele, mas antes que pudessem alcançá-lo, uma explosão sacudiu o chão. O impacto os lançou contra a parede, poeira e destroços caindo ao redor. Elias tossiu, tentando se levantar, quando viu silhuetas emergindo da fumaça. A ordem os encontrou. Entre os soldados que avançavam, uma figura distinta se destacou. Um homem alto, vestindo um sobretudo escuro, caminhava com uma postura controlada e perigosa. Seu rosto era severo, marcado por cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas. Elias Carter, a voz dele cortou o silêncio. O erro que não deveria existir. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é você? O homem inclinou a cabeça levemente. Jonas Vren, supervisor de controle da ordem. Eu sou aquele que corrige falhas no sistema. Lena se colocou ao lado de Elias, seu corpo tenso como uma mola prestes a disparar. O sistema está errado. Vocês sabem disso. O mundo inteiro vive uma mentira. Jonas não demonstrou qualquer emoção. A ordem deve ser mantida. Você não pode simplesmente decidir escapar do seu destino. Se as pessoas souberem que as datas podem ser manipuladas, o caos se instaurará. Nossa sociedade depende dessa certeza. Elias apertou os punhos. E quantas pessoas já apagaram para manter essa mentira? Jonas suspirou, como se estivesse falando com uma criança ingênua. O suficiente para que o equilíbrio nunca seja quebrado. O silêncio pairou pesado no ar. Então, Lena agiu. Em um movimento rápido, ela sacou a pistola e disparou. Mas Jonas já esperava. Ele desviou no último segundo, enquanto os soldados entravam em ação. O caos explodiu ao redor. Lena e Elias se jogaram para trás de uma pilha de caixas enquanto os tiros uniam pelo espaço. Elias sentiu seu peito subir e descer descontroladamente. Temos que sair daqui. Ele gritou. Lena olhou ao redor e avistou uma escada de metal que levava a uma saída superior. Vamos! Eles se moveram rápido, desviando dos disparos. Jonas ordenava que os soldados o cercassem, mas Elias e Lena tinham a vantagem do terreno instável. Quando finalmente alcançaram a escada, Lena subiu primeiro, cobrindo Elias enquanto ele escalava atrás dela. No topo, havia uma porta de emergência. Lena chutou a trava. A porta cedeu com um rangido ensurdecedor, revelando a escuridão da noite e o vento gelado soprando contra seus rostos. Eles estavam do lado de fora. Mas a cidade já não era mais a mesma. No céu, telas gigantes de propaganda haviam sido hackeadas. Números de datas de morte apareciam piscando, seguidos de mensagens que desafiavam a crença de todos. As datas são uma mentira. Lena sorriu ao ver aquilo. Alguém pegou os dados que roubamos e divulgou. Elias sentiu um peso sair de seus ombros. A verdade estava exposta. O mundo nunca mais seria o mesmo. Mas Jonas ainda não havia desistido. Ele emergiu da saída logo atrás deles, sua expressão agora carregada de fúria. Vocês não entendem o que fizeram. Elias se virou para encará-lo, sentindo um estranho senso de paz. Não. Mas o mundo vai entender. Antes que Jonas pudesse reagir, Lena puxou Elias e os dois desapareceram na multidão que agora se reunia nas ruas, assistindo a revelação que mudaria tudo. O destino, finalmente, estava em suas próprias mãos.